Fala, meu irmão, a paz. Querido, hoje é o terceiro vídeo daquele estudo sobre a árvore da vida. Eu te chamo, eu te convido a ter paciência, a escutar todo esse estudo, porque, irmão, isso aqui é grandioso, isso aqui, Deus, é revelação de Deus. Eu sinto realmente que a glória de Deus, ela habitou no momento em que eu estava meditando sobre isso aqui. Então, teremos que ler muitos textos. Acompanhe na sua palavra, pegue a sua Bíblia e que nós possamos construir junto esse entendimento para que a gente conheça mais do plano redentivo de Deus. Comecemos pelas leituras bíblicas. Provérbios 3, 18 a 20. A sabedoria é a árvore de vida, para quem dela toma posse. Felizes os que se apegam a ela com firmeza. Por meio da sabedoria, o Senhor fundou a terra. Por meio do entendimento, estabeleceu os céus. Por seu conhecimento, brotam as fontes profundas, e do céu cai o orvalho durante a noite. Veja só. Está falando aqui que a sabedoria é a árvore de vida. Agora eu quero que você vá para Provérbios 13, 12. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o sonho realizado é a árvore da vida. Mas o desejo realizado, em outras versões, o desejo realizado é a árvore de vida. Meu irmão, desejo não é mal. A gente teve uma construção religiosa de que o desejo humano é totalmente equivocado. Mas veja só o que foi dito em Gênesis. Porque a mulher viu o fruto, achou agradável e desejou. Mas em qual espírito ela teve esse desejo? Vamos continuar aqui. Veja que os desejos não são maus. O desejo do coração do homem não é mau. Mediante ao quê? Salmos 37, 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Provérbios 10, 24. O desejo dos justos se cumprirá. Filipenses 2,13. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Irmãos, o desejo alinhado com o propósito, alinhado à vontade do Pai, ele gera em nós a materialização daquilo que a gente planeja, daquilo que a gente deseja viver em Deus. Então veja, todos os nossos pensamentos, as imagens que fazemos na nossa mente, ela projeta aquilo que a gente vai alcançar. Então nós precisamos trazer a nossa memória, trazer as memórias, coisas boas e desejar. Porque um pai, ele ama dar e ama cumprir o desejo do seu filho. O problema é que nós desejamos segundo a carne e não segundo o Espírito. E nós vamos entender isso aqui. Vamos agora para a construção do que eu tinha falado sobre a árvore da vida. Do acesso interrompido, e eu quero construir com vocês o que Deus está planejando e qual é o plano redentivo de Deus através do novo acesso à árvore da vida. Ezequiel 47, 12. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão, nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce do templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Vocês lembram que eu disse que o rio nasceu lá do altar de Deus e ele saiu pela porta leste? Então vamos acompanhar aqui. Nós estamos falando de árvores que nasceram ao lado do rio. Esse rio que foi crescendo e foi aumentando de largura e profundidade. Onde o profeta estava com um anjo e aquele rio chegou uma hora que não tinha mais pé. Ou melhor, aqui o rio está nos direcionando a uma entrega total, uma falta de controle dos nossos movimentos, mas sim um fluir nesse rio. É uma entrega, é uma rendição. E olha o que Salmos diz. Por que esse rio é tão importante? Feliz aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Aqui nós temos no Salmo 1, de 1 a 3, um ponto. É aquele que não segue o conselho dos maus, mas o que? Ele anda nos caminhos do Senhor. Ele medita nela dia e noite. E quem é esse? Ele é como a árvore plantada à beira do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham. E ele prospera em tudo que faz. Meu irmão, ele prospera em tudo que faz, até nos desejos do seu coração, porque ele está plantado com as suas raízes nesse ribeiro. Veja que isso aqui, ele está apontando que nós, aqueles que caminham nos mandamentos do Senhor e que fogem da aparência do mal, ele é aquela árvore na beira do rio que nasce do templo de Deus. E nós vamos construir isso aí. Vamos lendo os próximos textos. Daniel 10, 4. Em 23 de abril daquele ano, estava em pé próximo ao grande rio Tigre.
Veja que o rio Tigre ele tem uma simbologia muito grande aqui, meu irmão, mas a gente já vai chegar lá. Levantei os olhos e vi um homem vestido com roupas de linho e um cinto de ouro puro. Seu corpo era semelhante a uma pedra preciosa. Seu corpo era semelhante a uma pedra preciosa. Seu rosto faiscava como relâmpago e seus olhos eram como tochas acesas. Seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e sua voz era como o som de uma grande multidão. Este homem, essa descrição, é o Cristo, porque ele também é visto em Apocalipse, e ele também é visto em Ezequiel. Mas veja só, vamos continuar. Gênesis 2:8. O Senhor plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. Essa direção leste ela é muito importante. 2:10, Gênesis 2, verso 10. Da terra do Éden nascia um rio, que regava o jardim e depois se dividia em 4 braços. 2:14. O terceiro braço, chamado Tigre, lembra do rio Tigre? Corria para o leste da terra da Assíria. Agora nós vamos para Gênesis 3:24. Depois de expulsá-los, isso aqui quando Deus já expulsa o homem do jardim, por quê? Porque não quer que ele tenha acesso à árvore da vida. Por quê? Porque agora, conhecedor do bem e do mal, ele se tornou semelhante a eles. Quem? A Trindade. Então veja que Deus expulsou eles. E olha o que é dito. E colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Então nós estamos falando aqui do caminho leste, que era o acesso à árvore da vida, e que o rio Tigre também tinha esse acesso leste. E aí nós vamos para Ezequiel 47 de novo. Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste. De novo, a direção leste, por debaixo da porta do templo, e passava à direita do altar, do lado sul. Meu irmão, olha que grandioso isso. Agora nós vamos lá para João para entender o que é esse rio. João 7, 37 a 39. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba. Pois as escrituras declaram: rios de águas vivas brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de águas vivas, estava se referindo ao Espírito, que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Veja agora Apocalipse 22:1. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, e cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Meus irmãos, essa descrição dessa árvore aqui é a mesma descrição das árvores que nasceram no deserto, lá do lado do rio que jorrou do templo de Deus. O que eu vejo aqui é maravilhoso. Meus irmãos, Deus interrompeu o fluxo de entrada na árvore da vida. O rio leste, ele saía do jardim em direção ao mundo, porque era o coração. Agora nós vemos um movimento profetizado por Ezequiel, que esse rio ele sai do templo. Mas por que sai do templo em direção a leste? Porque ele gera vida àquilo que se tornou desértico. O jardim se tornou desértico. E essa direção leste, ela aponta que esse Espírito Santo que proviu do sacrifício de Cristo, que sai do altar, lá dentro do templo, ele vai gerando frutos à beira desse rio, até desembocar lá no Mar Morto, como eu disse no outro vídeo. Só que quem é essa árvore plantada à beira do ribeiro, que dá frutos, que a sua folha é remédio para o mundo? Meu irmão, a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Aí que está o ponto. Como eu falei no último vídeo, não tem a ver com o terreno, não tem a ver com a árvore, tem a ver com essas raízes fixadas na beira do ribeiro. Assim como Salmos 1 diz que todo homem que anda nos caminhos do Senhor é como uma árvore plantada à beira do ribeiro. E aí nós vamos voltando para onde? Agora é um sentido oposto, irmão. Nós estamos voltando para o jardim, nós estamos voltando para a essência da vida, a essência, a árvore que gera vida. E nós agora nos tornamos essa árvore no meio do deserto, ao ponto em que nós vamos em direção a Deus, lá em Apocalipse, porque aquela árvore plantada lá, ela jorra do trono de Deus. Então nós estamos, meus irmãos, não há algo a ser alcançado, mas vivenciado, ao ponto que nós nos tornamos isso, essa árvore que gera vida aos nossos irmãos. Veja, por que às vezes eu pego tão pesado nos templos de tijolo, que se tornaram Babilônia?
Porque tudo aqui Deus está mostrando que a partir do sacrifício de Deus, o templo de pedra seria apenas uma porta de saída e nunca mais de entrada, porque a porta está trancada. A porta leste de saída ali do sul, de dentro do templo, ela é trancada, não pode mais entrar. E dela sai esse fio de água, porque através de Jesus Cristo, do seu sacrifício no altar, ele fluiu para o mundo, ele fluiu para o deserto. Nós éramos sem vida, desérticos. Até que o Espírito Santo foi nos dado para que a gente gerasse vida. Interessante que aquele homem de linho, eu falei no outro vídeo, é a tipologia do sumo sacerdote. Ele só podia entrar no Santo dos Santos com roupa de linho. Por quê? Porque não podia suar. Não podia existir serviço, mas sim um trabalho. E agora a gente vê o próprio Cristo sobre o rio. E ele ali está com roupa de linho. Porque o templo já não é mais o nosso propósito. Nós não nos encontramos com Deus no templo. Nós nos encontramos com Deus na medida em que nós temos essas raízes fixadas aonde? No Espírito da Verdade. E esse Espírito da Verdade faz de nós uma árvore. E essa árvore gera vida ao mundo. Por isso, meu irmão, que eu quero te dizer, o plano redentivo de Deus, essa árvore da verdade, essa árvore da sabedoria, essa árvore do desejo, que é um desejo sim, desejo do teu coração, alinhado com o propósito de Deus. Toda vez que a gente sente um desejo, e ele aponta somente para o meu eu, nós voltamos ao quê? A usufruir erradamente, equivocadamente, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso Eva, induzindo Adão a pecar, ele amaldiçoou todos nós. Mas Cristo, ele foi até o lugar de sacrifício e dali ele fluiu o espírito da vida para o mundo e não para o templo. Então nós estamos indo em sentido contrário quando nós queremos trazer as pessoas para um rio que flui de fora do mundo para dentro do templo. Isso é contrário ao plano eterno de Deus. Então, Jorge, as congregações, as ditas igrejas, elas é um equívoco, é tudo errado? Não, meu irmão. O problema é quando a gente crê que a igreja é um templo físico. É o que Jesus está dizendo aqui em Ezequiel e está nos relatando em todas as escrituras. Querido, é de dentro para fora. Nosso endereço de encontro tem que ter relações de afeto e não uma prestação de serviço. Porque justamente quando nós tivemos a ideia de que o lugar de encontro é uma prestação de serviço, nós cremos que nós precisamos trazer o mundo para dentro da igreja, do templo. Porque a igreja ela é viva, somos nós, é a construção de Efésios 2, a construção da morada de Deus através do seu Espírito. Por isso, meu irmão, eu te chamo a trazer essa consciência aos nossos irmãos, que nós tenhamos sim um lugar de encontro, um endereço de encontros relacionais, onde a comunhão do Espírito Santo exista. As nossas riquezas suprem uns aos outros, para que a gente possa ser essa manifestação, essa cura para o mundo. Mas é de dentro para fora, meu irmão. Que a nossa casa possa ser grande, repleta, não importa o quantitativo, mas que lá dentro nós não sejamos deixados levar por uma tentação de contar números, de estabelecer uma prestação de serviço em prol de Deus, acreditando de novo que é o templo, o culto, o altar e o sacrifício que nos faz dignos da presença do Pai. Porque, meus irmãos, nós somos chamados para ser o Cristo. Nós somos parte da Trindade. E não somos Deus. As pessoas confundem isso. Mas se Jesus Cristo morreu e foi o primogênito e nos adotou para ser com Ele herdeiros de Deus, e nós seremos um só corpo com Cristo na glória, mas hoje nós já nos tornamos a partir do momento em que nós nascemos de novo. O que você é, meu irmão? Cristo em nós é a esperança da glória. E não é um verbo esperar, mas sim esperançar, que quer dizer o quê? É ação. É uma esperança em ação. Que nós sejamos essa esperança que flui do trono, do altar, da glória do nosso Pai. Amém, meu irmão? Que esse estudo possa ter levado seu coração a um entendimento melhor do que realmente é a relação íntima com o nosso Pai. Muito mais do que um culto, mas sim uma responsabilidade em prol daqueles que estão cansados e oprimidos. Vinde a mim. A quem? A Jesus ou ao Cristo? Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.